Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Então, nessa mensagem, nós iremos ver o que é a ceia do Senhor, quando ela foi estabelecida, qual o período que acabaria e por que acabaria. E nós vamos ver hoje se nós temos que praticar também essa tal cerimônia do sistema religioso. É por isso que eu falo, meu querido, vem para a graça que eu te explico. Então vamos começar lendo uma passagem, essa passagem que é bastante comum lá no sistema religioso, né, quando pensam que estão praticando a ceia. Eles pensam que estão praticando a ceia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, tá? Mas primeiro vamos entender o contexto do que estava acontecendo ali em Coríntios capítulo 11, né, na carta de Paulo. Então o contexto dessa passagem é que havia, né, um mau entendimento sobre a prática da ceia do Senhor. O povo de Corinto era um povo muito próspero, por ser uma cidade que tinha um porto e eram diversas culturas que havia dentro de Corinto. E ali se realizava, dentre as muitas festas pagãs que existiam, né, de todos os tipos, tinha uma festa que o povo mais abastado, o povo mais rico, oferecia uma refeição para aqueles mais necessitados, né, tipo uma festa de alusão, uma festa do amor, né? Então, devido ao conceito dessa festa estar entranhado dentro do povo de Corinto, e que era pagã, tá bom, abençoado? Os irmãos de Corinto também resolveram unir o útil ao agradável e misturaram, né, a ceia do Senhor com essa festa, porque pensavam ter o mesmo sentido. Sendo que não, tá? Não tem o mesmo sentido. E Paulo começa a advertir os irmãos para o sentido certo da ceia do Senhor. E ele mostra como foi também que ele recebeu esse memorial. Abençoados, anotem essa palavra memorial nessa mensagem. Lembrando mais uma vez que quando Paulo escreveu aos Coríntios, estava no tempo de transição. O que significa esse tempo de transição, André? Era o tempo em que estava saindo a era presente e já estavam começando a vislumbrar a era do porvir. Ou seja, estava saindo de cena o pacto da lei e estava entrando a graça eterna. Agora sim, vamos lá ao texto, né? Ao texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Abençoado, céu bem pequenininho, né? Mas eu acho que dá para vocês verem. Estou com um novo layout aí, né? Espero que tenham gostado. Mas vamos ao texto, abençoado. Se não dá para você ler, pega a Bíblia aí e leia. Diz lá: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo logo aqui de cara já apresenta, né, as suas credenciais, né, dizendo: olha, eu recebi do Senhor. E Paulo deveria ser muito questionado, né, nessa época, pelos irmãos, porque ele sempre falava assim, né, recebi não da parte dos homens, da parte de Deus, eu também recebi do Senhor, se alguém aí foi mais, eu muito mais, né. Paulo sempre, parece que ele era necessário ele fazer essa autenticação do ministério dele, até porque Paulo foi um perseguidor, né. Paulo teve muito problema por causa disso. Mas vamos continuar aqui. Também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória. Então aí aparece a palavra memória, tá? Assim era a ceia do Senhor, um memorial. Em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória, mais uma vez, de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então o texto, queridos, está bem claro aí, né? Então guardem que isso é um memorial e não uma cerimônia, porque para o sistema religioso isso é uma cerimônia. Aí já começa o erro, né? Você vê que já começa o erro aí. E o motivo desse memorial, queridos, era anunciar a morte do Senhor até que ele
viesse. Porque a morte de Yahshua, ou Jesus, deveria ser lembrada. Porque foi através da morte dele que esse povo aí, que está realizando a ceia do Senhor, os gentios, tiveram acesso a esse privilégio dos irmãos, que eram os irmãos do primeiro século. Porque até então, o povo gentílico estava separado da aliança. Então era um convite para já começar a participar do novo de Deus. E ali também traz até quando seria realizado esse memorial aqui na terra, que foi até a vinda de Jesus. Tá bom? Agora vamos destacar, queridos, deixa eu voltar com a minha imagem aqui. Muita atenção, tá bom, queridos? Essa mensagem, ela é feita de detalhes, tá legal? Então preste atenção. Vamos destacar a partir de agora 3 pontos sobre a ceia que o sistema religioso pratica, né? E também o povo judeu, tá? O primeiro ponto a se destacar é que na ceia praticada pelos irmãos do primeiro século, não é a chamada Santa Ceia praticada pelo sistema religioso. Porque, olha, nem na Bíblia tem essa palavra Santa Ceia juntas, tá? Não existe. Logo, isso é mais um erro. O primeiro foi considerar a ceia como uma cerimônia. E por 2 vezes Paulo fala que era um memorial. Tá bom? E tem tudo a ver isso. Só aqui já bastaria para provar que eles estão descontextualizados. Mas vamos prosseguindo. O segundo ponto que eu quero destacar é que a ceia do Senhor não tem nada a ver com a Eucaristia, que é a ceia católica. Inclusive, Eucaristia, essa palavra também não se encontram nas Escrituras. Tá legal? O terceiro ponto, também muito importante, é que não se trata de um arranjo para os gentios, tá? Não se trata, ali não era um jeitinho de introduzir os gentios para poderem comer a Páscoa judaica. Não, queridos. Tá? A Páscoa judaica era um rito com cerimonial e também um memorial depois também. Eles tinham esses três aspectos aí, tá bom? E a lembrança deles era que foram quando eles foram salvos do Egito. Tá? Então essa era a Páscoa dos judeus. E que também não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Apesar de que tem algo a ver assim, em relação à questão da libertação. Por quê? Para os judeus, a Páscoa simbolizava a libertação do povo hebreu das mãos do Egito. Tá? A ceia do Senhor é um memorial que lembra a morte de Yahshua, como aquele que iria tirar as tradições judaicas, aquele que iria tirar o fardo pesado das costas do povo. Tá legal? Então essa é uma das razões que nos faz acreditar que Paulo não estava orientando os irmãos de Corinto a praticar a Páscoa judaica, tá bom? Porque ali se tratava de uma comunidade gentílica e os gentios não comemoravam a Páscoa judaica. Então, isso é um comentário que eu estou fazendo com vocês aqui, porque é muito comum alguns estudantes equivocados da Bíblia de querer atribuir o que Paulo estava falando e fazendo, né, praticando a ceia como uma Páscoa para os gentios. Não tem nada a ver. Tá bom, queridos? Agora, fazem uma pergunta. Quando a ceia do Senhor foi estabelecida? Quando ela foi estabelecida? Meus irmãos, ela foi estabelecida próximo à morte de Jesus. E era um memorial, era uma memória que aquele povo que passaria pela grande tribulação deveria ter em mente, tá legal? Agora, o que é a ceia do Senhor? Meus queridos, a ceia destacada por nós aqui em Corinto teve a sua primeira edição quando Jesus estava vivo, né? Estava ali próximo de sua morte, e ele quis, né, fazer uma refeição especial com seus discípulos, tá? Ele quis ali fazer um memorial, um momento único, pois a sua morte, a morte de Jesus, significaria, quando Jesus parte o pão partido, significa que era a união, tá, de 2 povos em um só.
Ali estava simbolizando a união de Israel, dos judeus e os gentios. Estava saindo de cena uma nação, tá? E entraria o povo de propriedade exclusiva de Deus. Não, Deus hoje ele não tem romanos, gentios, brasileiros, alemães, não. Para Deus é um povo só. Então o partir do pão significa isso, tá? A união. Tá legal? E o simbolismo de toda essa comemoração era o amor. Quando Jesus quis fazer isto, ali a essência estava presente, a essência de Deus estava presente, que era o amor. Porque a Torá e a religião, a única coisa que ela fez foi afastar o homem da essência de Deus, do amor de Deus. Tanto que Jesus, em seu ministério em carne, apontava ali, falava, vocês são hipócritas. Homens que vigiam a lei, mas se engajam com coisas poucas. Homens que cumprem a lei, mas esquecem da essência, que é o amor. E o sangue de Jesus seria o que purificaria os pecados a partir da sua morte, para a confirmação. E a sua ressurreição para a justiça. Porém, meus irmãos, a morte de Jesus e o sangue de Jesus para a purificação de pecados também teve um prazo de validade. Porque depois da vinda de Cristo, o pecado seria tirado do mundo. Então, o sangue de Jesus para efeito de perdão dos pecados também foi uma coisa que ficou ali quando o templo veio abaixo, tá bom? Então, a Bíblia, amados, ela é um contexto totalmente, a Bíblia é um contexto totalmente judaico, tá? É um contexto que nós não podemos tirar o que estamos falando agora para trazer para os dias de hoje. Vocês vão entender isso aí, tá? Desde a primeira vez em que foi praticada a ceia, bem como o seu sentido e também o seu final, que se daria na vinda de Cristo, né? E como nós também não esperamos mais a vinda de Cristo, nós não comemoramos mais a ceia, não praticamos mais a ceia do Senhor. E nem muito menos comemoramos a Páscoa judaica. Por quê? Porque para nós a vinda de Cristo está consumada. Está entendido aí, abençoado? Então, amados, a ceia teve o seu porquê de existir. E trazer para os dias de hoje tira todo o seu sentido bíblico. Tira totalmente o sentido bíblico. Primeiro, porque ela nunca foi uma cerimônia religiosa. Ela era um memorial. O seu sentido era a lembrança da morte do Senhor e da esperança que todo o fardo pesado da lei seria retirado do mundo. Por isto que não podemos igualar hoje, né, igualar isso, a ceia do Senhor, ao que eles fazem dentro, né, das igrejas do sistema religioso. Mas eu entendo até que pela ótica judaica, ali no Egito a nação foi salva do extermínio. Por isso que hoje eles comemoram e tem que comemorar mesmo, né? Por uma questão de tradição histórica, tá bom? Imagina se o povo brasileiro tivesse perto do extermínio e fosse salvo dessa maneira. Também hoje nós teríamos um dia especial para comemorar isso, né, pessoal? Então, no que tange ao aspecto cultural, legal. Mas na questão de espiritualidade, não. Então, ela está certa, tá legal? Só que os judeus consideram também ali algumas coisas espiritual em relação à ceia, à Páscoa que eles praticam, tá bom? Então, eles estão tão descontextualizados neste aspecto quanto o cristianismo tradicional. Amados, a ceia do Senhor foi o primeiro passo para um novo caminho que estava por vir. Atenção agora nessa hora da mensagem, tá bom? Esse novo e eterno caminho para uma outra dimensão, para um outro mundo, isso seria o frescor de Deus para nós, que nasceríamos depois do ano 70. Tá? Por isso que depois da morte do Senhor, de Jesus, e a sua ressurreição, o caminho da vida e do perdão, atenção no que eu vou falar, não era mais o templo de Jerusalém. Porém, nesse tempo, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Por isso que a gente fala que é o período de transição.
Então o caminho da vida e do perdão não era mais o templo. Agora, nessa fase, quando Jesus ressuscita e que está se praticando a ceia do Senhor, o primeiro passo para o perdão dos pecados era o próprio Cristo. Então, nesse período de tempo de transição, que durou ali até o ano 70, Jesus assumiu a forma de quê? De perdoador de pecados, tanto dos judeus que se arrependeriam, como dos gentios que foram chamados para a reconciliação. E depois do ano 70, ao retirar o pecado do mundo, com o fim da lei, o perfume de Deus nunca mais seria usado para ser aspergido em cima de algum item humano ou sobre a carne humana. Esse novo de Deus seria aspergido sobre seus escolhidos, nós, em espírito. Meus irmãos, vocês estão conseguindo perceber a profundidade desse memorial da ceia e do nosso caminho hoje? Então, na ceia, queridos, tudo estava sendo substituído. Tudo na ceia estava sendo substituído. Porque o mundo daqueles dias, em relação ao pacto de Deus, na antiga aliança, desapareceria. Era por isso que o caminho do perdão não era mais o templo, era Jesus. Por isso, irmãos, é que nós não praticamos a ceia do Senhor. Por quê? Porque nós entendemos, como Jesus falou, que ela se daria até a sua volta. Então, a ordem para a igreja do primeiro século, para os irmãos do primeiro século, era realizar aquele cerimonial. Mas também havia um tempo envolvido, que seria até a vinda de Cristo, conforme nós já lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, está ali. Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então é claro isso, né? É um período muito claro. Essa ordem foi dada por Jesus, tá? Ainda em vida. Mas por não saberem e não acreditarem nesta volta, como nós acreditamos, a igreja atual do sistema religioso continuam praticando a ceia e estão totalmente descontextualizados das Escrituras. Logo, o que praticam não é a ceia do Senhor, nem muito menos a Páscoa judaica. O que eles praticam, queridos, apenas é para trazer animosidade para quem frequenta esses lugares. Ou seja, criar algo animado para que as pessoas tenham motivo de voltar. É por isso que eles praticam a ceia. Porque, na realidade, muitos lá, até hoje, já sabem disso. Que a ceia deveria ser abolida. Tá? Agora, talvez aí, irmão, paire alguma dúvida aí na mente de vocês. Por que que nós não devemos praticar a ceia do Senhor? Tá? Por que que nós não devemos praticar a ceia do Senhor? Primeiro, porque foi uma ordem do próprio Senhor. Ele disse o quê? Até que Ele venha. Segundo, se a ceia do Senhor teve um porquê de existir, que era anunciar a morte de Yahushua para perdão de pecados, logo se hoje nós praticarmos a ceia, estaremos dizendo que Yahushua não veio e que o povo ainda está em pecados. Ou seja, a missão de Jesus está totalmente em derrota. E nós hoje estamos afastados, com certeza, da herança de Deus. E ainda contrariaríamos vários textos bíblicos claros. Estaríamos então em heresias. E a terceira coisa, e mais importante, por que não ceiamos, é que o Senhor disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 29, vamos ler, abençoado, uma parte muito importante dessa mensagem. Primeira Mateus capítulo 26, versículo 29. E diz o texto: prestem atenção ao que lhes digo. Parece que os cristãos de hoje não prestaram atenção, né, abençoado? Não voltarei a beber vinho até aquele dia. Qual dia? Em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai.
Meus queridos, é claro que isso aqui está fácil para nós. Mas aqui o sistema diz que somente no paraíso, somente depois da vinda de Cristo, é que eles vão deixar de praticar a ceia. Para eles, porque Jesus ainda não veio para eles. Ou seja, o estado apóstata da igreja, tradicional do sistema religioso, é eterno. Por isso que eles estão em apostasia, e é eterno. E detalhe, para estes que ainda praticam a ceia e que vão a estes lugares, estão em condenação da mente. Algum irmão em graça pode até me dizer assim, mas André, se nós estamos hoje no reino de Deus, o texto ali está claro, não está? Que no reino ele iria beber conosco. Sim, o texto é claro. Talvez algum irmão pode pensar assim, né? Porém, esse novo ali do texto não nos deixa dúvidas quando nós olhamos para o grego. Nós notamos que ali foi empregada uma palavra, que é kainos. Vou colocar para vocês aqui. A palavra novo do texto ali é kainos. Vou botar aqui, tá aqui. Só a referenciazinha ali. Tá ali, a palavra kainos. Tá? E diz ali, né? Beberei vinho novo. Realmente, se a gente não atentar a esses detalhes, o sistema religioso pode até pegar a gente também, né, abençoado? Por isso que a gente tem que estar bem antenado com isso. Por isso que aí a gente tem que recorrer aonde? Aos originais, né? E vamos ver o que significa essa palavrinha, kainos, ou kainos. Tá ali, olha. Ela quer dizer um novo, fresco, né? A palavra original tá ali, é um adjetivo, tá? E a definição está ali, novo, fresco, de uma natureza diferente. Atenção nessa expressão aí. Fresco de uma natureza diferente. Novo, não utilizado, ou novo como superior em contraste com a idade. Amados, quando Jesus disse que beberia o vinho novo no reino de seu Pai, ele estava mostrando a seus discípulos que uma vez que o seu reino fosse estabelecido no mundo, tá? Ele estaria participando agora desse memorial em uma natureza diferente, em um frescor diferente, em um novo diferente, e não no despojar da carne. Vocês estão entendendo? Porque tudo o que se referia, atenção, deixa eu voltar aqui comigo, aqui tá, acho que está bem tranquilo aqui para vocês, né? Entender aí o que quer dizer essa palavra. Tá? Porque tudo, amados, o que se referia à velha aliança, tá? Ela teve que ser deixada para trás. Inclusive e principalmente os ritos da carne. Porque a própria lei era baseada em coisas da carne. Né? Faça, não faça, né? Estabeleça, guarda a lua, sol e tal. Ao sentar-se na mesa, existia todo um cerimonial para se aproximar do templo, para entrar no Santíssimo Lugar. Existia todo um culto, né? Um culto ritualístico. As próprias, você vê que quando se decretava jejuns em Israel, era uma prática religiosa. Então tudo era se referindo à carne, tá? E ali, quando Jesus instituiu a ceia, né? Eles estavam em um período de transição e de confirmação. Confirmação para quê? Para maiores e superiores promessas. Depois da vinda de Cristo no ano 70, tudo o que havia sido profetizado aconteceria finalmente. Tá? Ou seja, todas as promessas começaram a vigorar após o ano 70. Tudo o que era sombra no Antigo Testamento passou a vigorar depois da vinda de Cristo, depois da queda do templo. Tá? Então a carne, ela deixou de estabelecer qualquer ponto de contato com Deus. Por isso que hoje é o quê? Em espírito e em verdade. Não é um pouquinho de carne e um pouquinho de espírito e verdade. Não. Hoje é tudo em espírito e verdade. Esse é o frescor de Deus. Esse é o vinho que bebemos sempre. Ou seja, não é um vinho humano. É algo de uma natureza diferente. É algo de um frescor novo de Deus. É algo nunca utilizado e nunca visto antes. Algo superior ao que estava envelhecido, que era a lei. Algo muito superior. Por isso que fala que a lei era sombra. Sombra de quem? Dos bens vindouros. E que é esse novo superior vinho de Deus? O que é esse novo e superior vinho de Deus? A palavra que te arrebata.
A palavra que o mundo tem como loucura, que falamos. O mundo nos enxerga como pessoas inebriadas, não é verdade? Elas pensam que nós estamos tontos. Mas nós estamos inebriados por essa palavra, pelo frescor dessa palavra. Por isso que o memorial de antes do ano 70 era o memorial da morte. Aí eles comiam, bebiam em memória da morte de Jesus. Tinha que se comer e beber algo, coisas para o homem. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque nós estamos no frescor de Deus. Estamos em melhores e superiores promessas. A nossa celebração hoje tem um frescor diferente. É um vinho que desce dos céus, o vinho puro de Deus, e que celebra conosco e em nós. Glória a Deus! É isso que ele quis dizer quando disse que veio dar vida e vida com abundância. Meu irmão, é graça sobre graça. É superabundante graça. Hoje, o frescor de Deus é fazer com que nós estejamos em novidade de vida, em ser uma nova criação, e não estar na velhice da letra, porque a carne também está incluída na velhice da letra. Hoje, a máxima expressão de Deus, desse frescor, é que Cristo já nos fez tomar posse daquilo que nenhum homem jamais experimentou. Nas Escrituras diz que na lei nunca ninguém foi aperfeiçoado. Nunca ninguém se fez completo na lei. Eles tinham que esperar 1 ano para serem perdoados. E hoje nós nos encontramos o quê? Perfeitos. Hoje nós somos impecáveis. Sabe por que nós somos impecáveis? Porque a lei foi retirada. Por quê? Porque estamos no novo vinho de Deus. E o conhecimento que ele nos abriu, queridos, esse é o frescor. Essa é a verdadeira sede do Senhor. E ela não está agarrada a nenhum cerimonial. E muito menos a um memorial. Porque hoje tudo é real. Hoje tudo é em espírito e em verdade. O que passou a ser mentira é esse mundo. Porque neste mundo encontramos as coisas da carne. As coisas das imperfeições. Estão entendidos, abençoados? Bom, amados, estamos chegando ao fim dessa mensagem que nos deixou mais esclarecidos, a respeito de quem instituiu a ceia do Senhor, para que ela servia, e também vimos até quando ela desapareceu. Vimos que as práticas do sistema religioso envolvendo a ceia estão descontextualizadas da tradição bíblica e que aqueles que praticam estão, na verdade, negando o novo frescor de Deus, o novo vinho de Deus. E assim eles seguem, descontextualizados da Bíblia, e vivem um anacronismo das Escrituras de forma totalmente leviana, pois a intenção é manter as pessoas afastadas da verdade. Mas ainda bem que Deus está nos salvando pela loucura do seu vinho. Glória a Deus por isso. Estamos chegando ao final. Graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.